Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 22 de dezembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Francisca Xavier Cabrini. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Queremão, bispo de Nilópolis, e muitos outros mártires no Egito, e alguns deles, durante a perseguição do imperador Décio, dispersos pela fuga e errantes por lugares solitários, foram devorados pelas feras. Outros morreram de fome, de frio ou de inanição. Outros ainda, foram exterminados pelos bárbaros e pelos salteadores. Todos eles, com diversos gêneros de morte, foram coroados com a mesma glória do martírio. Morte no ano 250. Comemoração de Santo Esquirião, mártir também no Egito, que, no mesmo tempo, apesar dos opróbrios e injúrias, recusou sacrificar aos ídolos e morreu atravessado nas entranhas com uma estaca pontiaguda. Morte no ano 250. Em Roma, junto à Via Labicana, no cemitério Vade dos Lauros, 30 santos mártires, que receberam todos no mesmo dia a coroa do martírio. Data da morte incerta. Em Haiti, região do Egito, 43 santos monges mártires, que foram mortos pelos blêmios em ódio à religião cristã. Morte no século IV. Em Utrecht, na Gueldria, região da Lotaríngia, atualmente na Holanda, Santo Ungero, bispo. Morte no ano 866. Em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Roland, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, no reinado de Carlos I, por exercer clandestinamente o ministério pastoral, foi condenado à morte na forca e entregou o espírito a Deus. Morte no ano 1642. Em Santander, cidade da Cantábria, no litoral da Espanha, o beato Epifânio Gomes Álvaro, presbítero da Ordem de Santo Agostinho e mártir, que, durante a perseguição contra a fé, foi assassinado por ser religioso. Morte no ano 1936. História de Santa Francisca Xavier Cabrini. Origens. Francisca Cabrini nasceu no dia 15 de julho de 1850 na pequenina cidade de Santo Ângelo Lodigiano, que fica na região da Lombardia, Itália. Ela foi a penúltima entre 15 filhos. Seus pais se chamavam Antônio e Estela.
Eram camponeses pobres da região. Desde pequena Francisca se enchia de entusiasmo quando lia a vida dos santos. Sua história preferida era a vida de São Francisco Xavier. Tinha tal veneração por ele que adotou seu sobrenome. Miséria e superação. Francisca Cabrini viveu sua infância e sua adolescência em meio a tristezas, sacrifícios e dificuldades. Foi vítima da miséria que reinava na região norte da Itália. Sempre teve saúde fraca, sendo bastante franzina. Porém, mesmo estando na miséria, aprendeu a ler e desenvolveu grande capacidade intelectual. Tinha tal apreço pela leitura e gostava tanto de estudar que seus pais, com muito sacrifício, conseguiram fórmula professora. A professora e o sonho. Mal tinha acabado de se formar, Francisca Cabrini ficou órfã. Em apenas um ano seu pai e sua mãe faleceram. Francisca começou, então, a trabalhar dando aulas e ajudando em obras de caridade muito necessárias principalmente na paróquia em que ela vivia. Ao mesmo tempo, alimentava o sonho de se tornar religiosa. Rejeitada em 2 conventos. Aos poucos, Francisca Cabrini foi alimentando a coragem e, finalmente, decidiu pedir admissão em 2 conventos. Porém, em nenhum deles foi aceita por causa da sua saúde frágil e debilidade física. Por outro lado, o padre da paróquia em que ela atuava queria que ela continuasse trabalhando ali, pois sua caridade fazia grande diferença na paróquia. Palavra surpreendente. Francisca Cabrini, embora decepcionada com os conventos, nunca abriu mão do sonho de se tornar religiosa e missionária. Ao completar 30 anos, abriu seu coração para um bispo, expondo quanto almejava abraçar a vida religiosa e um trabalho missionário. O bispo, inspirado por Deus, a aconselhou dizendo: quer ser missionária? Pois se não existe ainda um instituto feminino para esse fim, funde um. Francisca acolheu essas palavras como vindas da parte de Deus e pôs mãos à obra. Cabrinianas. Assim, com a ajuda do vigário, ela fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, em 1877. Colocou sua obra debaixo da proteção de São Francisco Xavier. Mais tarde, a congregação recebeu o apelido carinhoso de Irmãs Cabrinianas, por causa do sobrenome de Santa Francisca Cabrini. E a obra conseguiu o apoio importante do Papa Leão XIII. Este deu às cabrinianas um rumo surpreendente para as missões, o Ocidente, não o Oriente, como fez São Francisco Xavier. Por que o Ocidente? A época era de grandes migrações com destino às Américas, devido às guerras que maltratavam a Itália. Por isso, a migração era grande para as Américas. O povo chegava nos novos países com total desorientação. Tinham muita necessidade de apoio, amizade, solidariedade e, também, orientação espiritual. Por isso, Santa Francisca formou missionárias cheias de disposição e fé, como ela mesma. A missão delas era de acompanhar os imigrantes em sua odisseia rumo ao desconhecido. Amor concreto. Nas terras aonde as cabrinianas chegavam, elas sempre fundavam hospitais, asilos para os necessitados e escolas para formar pessoas. Elas levavam sempre o calor humano, o amparo, a segurança e o conforto para os imigrantes. Em 30 anos de trabalho intenso, Santa Francisca Cabrini fundou 67 casas em países como Itália, França e Américas do Norte e do Sul, inclusive no Brasil. Aquela franzina e frágil professora atravessou oceanos incontáveis vezes. Enfrentou sem medo os perigos, os políticos poderosos, as forças inimigas para defender os imigrantes. Morte. Madre Cabrini, como era chamada por todos, faleceu na cidade de Chicago, Estados Unidos, no dia 22 de dezembro de 1917. Sua canonização foi celebrada em 1946. Desde então, passou a ser invocada e festejada no mundo inteiro como padroeira dos imigrantes. Oração a Santa Francisca Xavier Cabrini. Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santa Francisca Xavier Cabrini, a quem deixes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Francisca Xavier Cabrini, rogai por nós.